De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Esse programa é feito para você, para sua casa, para sua família. Programa para levar até você, até a sua casa, um pouco mais da palavra do Senhor, uma forma de entrar com uma pequena porção terapêutica, curativa da palavra de Deus na sua vida e no seu coração. Esse programa que há 6 anos tem sido uma oportunidade da nossa cidade conhecer um pouco mais da palavra de Deus, de alcançar o coração daqueles que creem no Senhor, daqueles que ainda não o conhecem, uma forma de levar e de compartilhar graça e paz à vida de toda a nossa comunidade friburguense e todos aqueles que nos assistem pela internet também. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe esse tempo agora, que esse programa seja muito bom para você. Amém? Nós sempre começamos o nosso programa, entre outras coisas, orando, né? E ainda estamos nesse período em que estamos orando pelo nosso país, nesse processo democrático, onde nós estaremos no dia 28 de outubro, escolhendo o nosso próximo presidente da República e o nosso próximo governador, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro. Então que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê orientação, que o Senhor nos dê princípios bíblicos para lidar com esse momento e podermos fazer da melhor maneira possível. E não apenas princípios bíblicos, meus queridos, para lidarmos com esse momento, mas também para lidarmos com os momentos que virão após a eleição. Né? Principalmente agora, me reportando aqueles que são cristãos, aqueles que se julgam estar ou se dizem estar debaixo da palavra de Deus, nós temos visto que a opção por candidatos cristãos, pelos cristãos, na verdade, elas se dividem. Né? E é triste você ver alguns cristãos aí discutindo quem é crente não vota no PT, quem é crente não vota no Bolsonaro, quem é crente não faz isso, quem é crente não... Essa não é a maneira de você identificar quem é crente ou quem não é crente, quem é cristão ou quem não é cristão. A maneira que eu penso que vai ser divisora de águas para determinar se você é cristão ou não é a seguinte: a palavra de Deus diz que toda liderança ela é levantada pelo Senhor. Se você ver aquele candidato que não é a sua preferência sendo eleito e tomando posse para um governo, para um mandato de 4 anos, e se você orar por ele, não sendo ele o seu candidato, aí eu posso dizer, você é cristão. Se o candidato da sua oposição não vencer e você não orar por ele, eu tenho dificuldade para entender que você é cristão de verdade, né? Porque não existe um mandamento direto ou objetivo na Bíblia dizendo PT ou Bolsonaro, Haddad ou Bolsonaro. Mas existe um mandamento direto que diz que toda liderança é levantada por Deus. E nós, igreja, somos chamados para interceder por quem quer que seja. E se você tem dificuldade com isso, você tem dificuldade com o cristianismo. Então, eu não acho que a decisão ou é mérito de causa julgar quem é cristão ou quem não é cristão agora. Né? A sua oportunidade de exercer sua fé vem depois. Amém? Então pensa nisso que eu estou te falando. É uma orientação, uma colocação aqui bem diretiva para você e baseada na Bíblia, tá? Não estou falando o que eu acho, o que eu não acho. Né? Você tem o direito de ter a sua opinião sobre quem é melhor para governar o nosso país. Mas você tem um mandado de Deus para interceder por aquele que estiver lá governando. Então, fica a dica e nós vamos orar então para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso estado, né? Pedindo a Deus que realmente seja Ele quem governe, Ele quem conduza todas as coisas. Ora comigo, se você puder. Deus, muito obrigado por podermos estar aqui, por podermos, ó Deus, refletir, meditar na Tua boa, santa e perfeita palavra. Que esse programa possa alcançar corações, Deus. Pessoas que se encontram tristes, pessoas que se encontram abatidas, pessoas que se encontram desanimadas, ó Deus,
tenha misericórdia delas, tenha misericórdia, Senhor, de suas famílias, de suas casas. Ó Deus, entra na história dessas pessoas, mudando a rota, mudando o rumo, trazendo, ó Deus, alegria. Ó Deus, mesmo que ela esteja no meio de dificuldades, ó Deus, trazendo contentamento, mesmo que ele esteja, ó Deus, em escassez, ó Deus, e trazendo inteligência para que os nossos amigos, para que cada um de nós possamos, ó Deus, olhar para o contexto no qual estamos vivendo e termos boas ideias, e termos boas saídas, e termos, ó Deus, boas respostas para aquilo que é colocado diante de nós. Cremos que o Senhor ilumina a mente, que o Senhor ilumina o coração, e é exatamente isso que nós precisamos para a nossa vida. Nós cremos, entregamos as nossas vidas, e cada amigo que nos assiste agora, em nome de Jesus, eu os consagro, eu os coloco, eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Quero aproveitar e convidar você para estar nesse mês de outubro, mês da Reforma Protestante, no dia 26 e 27 de outubro. Nós vamos ter uma super programação aqui em Nova Friburgo, né? Em um evento que vai ser realizado pelo Sínodo das Igrejas Presbiterianas nessa região. Nós teremos aqui em Nova Friburgo a presença do reverendo Augustus Nicodemos Lopes, conceituado pregador, uma das maiores referências teológicas, na minha opinião, uma das maiores referências teológicas do nosso país. Tive a oportunidade de ser aluno do reverendo Augustus Nicodemos lá no Mackenzie, São Paulo. Uma mente brilhante vai estar aqui na nossa cidade. Uma oportunidade imperdível para você que é um amante da exposição bíblica, para você que é um amante da palavra de Deus. Você não pode perder essa oportunidade. No dia 26, que vai ser na sexta-feira, ele vai estar na Igreja Presbiteriana em Olaria, né? Na rua principal aqui em Olaria, aqui, perto do Shopping Roseral, né? Você vai estar lá assistindo o reverendo Augusto Nicodemos. Você que é de Olaria aqui, você que quer estar lá recebendo a palavra de Deus, né? Às 19h30, Igreja Presbiteriana de Olaria, né? Você é muito bem-vindo. E no sábado nós teremos uma palestra para pastores e líderes de manhã, às 10 horas da manhã, na Igreja Presbiteriana Central, na Rua Oliveira Botelho, número 15, né? Na nossa igreja. E de noite, toda a comunidade convidada para estar ouvindo o reverendo Augusto Nicodemos pregando a palavra, expondo a palavra, né? Às 19h30, também na Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Então, reverendo Augusto Nicodemos aqui em Friburgo, né? Um fenômeno aí no YouTube, muito assistido, né? Palestrante internacional, né? E prega também nos principais congressos teológicos e de liderança do nosso país, né? Realmente uma oportunidade singular para Nova Friburgo, né? Se você gosta de palavra de Deus, o evento é esse. Eu acredito que vai ser um dos principais eventos da história da pregação aqui em Nova Friburgo, né? O reverendo Augusto vindo aqui na nossa igreja. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque ele é um homem que tem sido usado de uma maneira muito poderosa na exposição das Sagradas Escrituras. Então, você é nosso convidado. Amém? Eu quero compartilhar nesse momento uma canção com você, enquanto eu preparo o seu coração para a mensagem que virá no próximo bloco. Hoje eu quero contar um pouquinho da história de Daniel, né? Uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia, uma das histórias mais interessantes da Bíblia. Eu preguei essa mensagem, que eu quero fazer apenas uma introdução aqui hoje, no último domingo na Igreja Presbiteriana. E se você quiser assistir essa mensagem na sua íntegra, uma exposição do capítulo 1 de Daniel, né, de uma maneira muito interessante, muito aplicada, um sermão expositivo, você pode entrar no canal da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo no YouTube. Entre no nosso canal ou então na nossa página no Facebook e você vai assistir, né, a nossa pregação de maneira integral, né? Então, assista um pedacinho aqui e se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história desse grande homem de Deus, acesse o nosso canal no YouTube. E agora, falando de Daniel, nós vamos assistir uma bela canção sobre esse homem, baseada na história desse homem. Amém? Não sai daí. Depois da canção, nós vamos a um breve intervalo e voltamos com a meditação da Palavra de Deus. Graça e paz.
contágio fatal, aparência do bem, na essência o mal. Os palácios do rei, a eterna prisão, os tesouros da vida em ruínas no chão. Quem vai negar? Quem vai negar? Se prostrar todo dia e provar ser fiel, ser lançado na cova, sair ileso como Daniel. Se prostrar todo dia e provar ser fiel, ser lançado na cova, sair ileso como Daniel. Os manjares do rei, o contágio fatal, a aparência do bem, na essência o mal. Os palácios do rei, a eterna prisão, os tesouros da vida em ruínas do chão. Se prostrar todo dia e provar ser fiel, ser lançado na cova, sair ileso como Daniel. Se prostrar todo dia e provar ser fiel, ser lançado na cova, sair ileso como Daniel. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A Wizard by Pearson, maior rede de escolas de idiomas do mundo, não mede esforços para entregar para você a melhor experiência de aprendizado para você se tornar bilíngue. I read a book. Garanta sua Wispen, a caneta da Wizard que te ajuda a falar inglês. Aqui você aprende com a maior escola de idiomas do mundo. Matricule-se e ganhe sua Wispen. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo e eu quero compartilhar com você hoje
a palavra de Deus baseada na introdução da história de Daniel. A história de Daniel é uma das histórias mais inspiradoras, uma das histórias mais encorajadoras que nós podemos encontrar na Bíblia. A história desse homem, que registra a sua própria história, a história do seu povo, de seus amigos. Uma história que tinha tudo para dar errado, mas uma história que dá muito, muito certo. Eu quero compartilhar com você a mensagem que eu quero compartilhar aqui. Eu tenho procurado fazer isso aqui para criarmos uma plataforma, um contato. A mensagem que eu quero pregar aqui ela é um esboço, ela é só um resumo da mensagem que eu preguei no último domingo da minha igreja. A partir de agora eu vou tentar fazer, na medida do possível, isso, para nós criarmos um vínculo, para criarmos uma plataforma, para você conhecer um pouco mais da palavra de Deus, ajudar você que está em casa, você que não é da minha igreja, você que não frequenta a minha igreja, a conhecer um pouquinho mais do que nós temos desenvolvido. Essa mensagem você pode encontrá-la na sua exposição integral, uma exposição completa no capítulo de Daniel, acessando o nosso canal no YouTube, o canal da Igreja Presbiteriana de Nova Friburgo. Você entra lá, digita Igreja Presbiteriana de Nova Friburgo no YouTube e você vai acessar o nosso canal. Se inscreva no nosso canal e você vai poder assistir todas as nossas atualizações. Toda semana nós colocamos a pregação já editadinha do nosso culto e certamente nós temos uma característica, a nossa igreja só faz sermão expositivo. Então você vai ter excelentes exposições para você estar ouvindo e aprendendo, sem contar as exposições do reverendo Augusto, que vai estar aí, do Hernandes, que teve, e de grandes pregadores que estiveram na nossa igreja. E a pregação expositiva tem sido uma característica marcante da nossa igreja. Então quero aproveitar e convidar você para estar nos visitando. Então, sem muita demora, vamos ao texto, vamos ouvir a palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 1 até o verso 8. Verso 1 até o verso 8. Diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes a saber: a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém? Que Deus abençoe essa palavra, que Deus possa falar poderosamente com você. A história de Daniel começa nesse livro em um momento trágico que Judá vive. Judá foi invadida pelo rei da Babilônia, que estava no seu primeiro ano de reinado. A Babilônia surge como uma coalizão de grandes poderes do norte, na Mesopotâmia, e ela surge apavorando todas as nações inimigas. Haviam algumas grandes nações naquele momento, entre elas o Egito e a Babilônia, e no meio desse caminho estava Israel, uma terra sem grandes importâncias financeiras, mas, entretanto, com grande importância estratégica, porque o eixo de Israel, o eixo do Jordão, ele ligava o norte e o sul, ele ligava a Mesopotâmia e o Egito, os dois polos de grande tecnologia, de grande conhecimento e de um grande mercado econômico naquela época, de negócios, de compras e de vendas. Enfim, Israel tinha apenas uma estratégica posição.
Nabucodonosor, ele invade o território de Israel. Ele invade, na verdade, Judá. Esse primeiro momento, essa primeira invasão narrada por Daniel, ela nos dá conta de que ela é a primeira, mas historicamente Nabucodonosor ainda faz 3 investidas sobre Israel. Nessa primeira, ele não leva todos. Nessa primeira, ele aprisiona o rei e leva cativo jovens e mais. Ele leva cativo também os utensílios do templo. Queridos, prestem atenção numa coisa. Esse texto ele tem uma aplicação contextual muito propícia para o nosso tempo. A primeira coisa que eu destaco desse texto é que a tomada de Jerusalém não foi uma coisa repentina. A tomada de Judá não foi uma coisa que não havia sido avisada. Se você for ao capítulo 25 de Jeremias, você vai ver que Jeremias relata que há 23 anos ele pregava que Israel era um país que precisava se consertar diante do Senhor. Um país que havia se vendido culturalmente e religiosamente às influências pagãs que estavam lhe cercando. Um país que havia trocado o seu Deus por outros deuses. Um país que vivia em prostituição religiosa. E por 23 anos Jeremias pregou a esse povo para que eles se arrependessem e voltassem ao seu caminho, e esse povo não ouvia nem a Jeremias e nem outros profetas como Abacuque e Miqueias, que se levantaram nesse processo para serem boca de Deus, e o povo simplesmente fechou os olhos e fechou os ouvidos para a palavra que vinha do Senhor a fim de consertar aquele povo. E diz o texto no verso 1, que no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor da Babilônia a Jerusalém e a sitiou. Jerusalém era a capital de Judá. E diz o texto no verso 2 que o Senhor, o próprio Deus, entregou nas mãos de Joaquim, o rei de Judá. Perceba que essa não é um ato de vingança de Deus, mas é um ato de disciplina de Deus. Deus disciplina quem Ele ama. E às vezes a disciplina é a única maneira de nós voltarmos ao nosso estado original. A vara, às vezes, é a única forma de nós sermos alcançados pela misericórdia do Senhor. E por mais que você não consiga entender na sua mente estruturada em direitos simplesmente e meramente humanos, esse ato é um ato de amor, é um ato de misericórdia. E então, Nabucodonosor, ele entra. Ele não quer criar um grande problema, ele está no primeiro ano do seu reinado, ele não quer se expor tanto. Então, ao invés de usar uma grande força, ele usa uma grande estratégia. E a estratégia de Nabucodonosor tem sido secularizada, tem sido viralizada, tem sido repercutida ao longo dos séculos e está presente nos nossos dias até o dia de hoje. Talvez você não consiga perceber algumas nuances sociológicas que existem nesse texto que acometem a minha vida, a sua vida. Algumas nuances espirituais que atacam a nossa vida, que nos encarceram em um sistema de pecado, e até os dias de hoje o inimigo das nossas almas tem nos seduzido, tem nos corrompido a partir desses princípios. Então eu gostaria de mostrar rapidamente para você algumas coisas que aconteceram. Quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é sequestrar as referências estabilizadoras de Israel. Haviam 2 referências estabilizadoras em Israel. O que é uma referência estabilizadora, antes de eu falar quais eram? Referência estabilizadora é tudo aquilo que te faz bem, é tudo aquilo que te acalma, é tudo aquilo que traz paz ao teu coração e gera estabilidade, seja ela social, cultural, pessoal ou espiritual. Tudo que nós queremos na nossa vida é estabilidade, não é verdade? E a coisa que mais gera guerra e conflito e tristeza é quando algum desses elementos que geram estabilidade na nossa vida, ele é sequestrado, ele se vê em ruínas. E aí a nossa vida entra realmente em um momento difícil. Então você que está vivendo agora um momento onde algum dos seus alicerces estabilizadores foi quebrado ou destruído ou está aparentemente deteriorado, e você vive uma crise na sua vida, seja esse alicerce financeiro, seja esse alicerce familiar, seja esse alicerce sentimental, seja esse alicerce espiritual, não importa. Quando um desses quebram,
a nossa vida desestabiliza. E Nabucodonosor sabe muito bem quais são os alicerces de uma sociedade. Ele olha para a sociedade de Israel e entende que ela é uma sociedade que, ainda que seja monárquica, ela tem uma força teocrática muito grande. Era um povo que era governado por um rei, sim, mas esse rei deveria ser governado por Deus. Então haviam duas áreas de ataque que poderiam roubar a estabilidade de Israel. Primeira, a estabilidade governamental. A primeira coisa que Nabucodonosor faz é o seguinte, é prender o rei, é capturar o rei. Em uma guerra, o alvo mais mirado pelo inimigo é o general. Abatido o general, o seu exército perde a sua ordem de comando. Capturado o rei, o povo fica sem direção. O povo perde a sua referência estabilizadora governamental. Era o rei que dava as orientações, era ele que dizia o que fazer e o que não fazer. Quando um rei captura um outro rei, uma mensagem é claramente transmitida. O meu reino é mais forte do que o céu. A segunda coisa que Nabucodonosor faz aqui nesse texto é o seguinte, é levar para Sinar os utensílios do templo. Entenda uma coisa, ele não precisa levar o templo, ele só precisa levar os utensílios do templo. Porque levando os utensílios do templo, ele sequestra a religião. Porque a religião, o culto judaico, ele estava alicerçado nos elementos do templo. A saber, o altar do sacrifício, a pia do lavatório e a arca da aliança, onde se queimava no altar o incenso. Então perceba que o povo não podia adorar ao Senhor, a base da adoração estava no sacrifício, a base da adoração estava na expiação, a base da adoração estava onde? Estava na queima do incenso. Se não há arca da aliança, se não há altar, se não há os utensílios, não há culto. Se não há culto, não há Deus. Se não há Deus, não há estabilidade religiosa. E a sociedade israelita era uma sociedade essencialmente religiosa. A religião era o centro que configurava a estabilidade social de Israel muito mais do que a governamental. Não havia mais religião. É interessante que quando um rei captura os elementos religiosos de uma nação e leva para o templo espiritual da sua nação e os coloca lá em lugar de subserviência, uma outra mensagem é compartilhada. O meu Deus é maior do que o seu. Veja bem, Nabucodonosor captura então, ele sequestra a estabilidade emocional e espiritual do seu povo, do povo de Israel, né? E leva os jovens. Interessante que ele não leva qualquer jovem, ele leva os jovens nobres. Ele leva os jovens de linhagem real. Ele leva as referências, ele leva os jovens que deveriam ser os influenciadores, porque Nabucodonosor entende uma coisa. Quando você corrompe o influenciador, você não precisa se preocupar com os influenciados. Quando você corrompe os influenciadores, você não precisa se preocupar com aqueles que são influenciados. Ele não precisava levar cativo todo Israel, apenas aqueles que seriam os influenciadores. E qual é a estratégia de Nabucodonosor para corromper esses jovens? Ele leva os jovens para a corte, lhe dá o melhor ensino, lhe dá a melhor instrução, ensina a língua dos caldeus, ensina a língua dos babilônicos. A Mesopotâmia, querido, ela é o berço da civilização, aonde a escrita foi inventada, onde a ciência foi inventada, onde o primeiro código legislativo foi inventado, que era o Código de Hammurabi. A coluna de alicerce do ensino da tecnologia era a Mesopotâmia, e a Babilônia estava no centro do comando da Mesopotâmia. Ele leva os jovens para lá e dá a melhor comida, dá a melhor bebida. Algumas pessoas gostam de dizer que o problema da comida do rei, do vinho do rei, era que ela era consagrada a Deus. O problema não era esse. A questão não era essa, a centralidade não era essa. A questão é o seguinte, você pega jovens que comem só comida simples, que comem coisas muito simples, e você fica 3 anos dando o melhor vinho, dando a melhor comida, você acha que ele vai querer comer outra coisa depois? Sabe o que acontece com os nossos jovens quando eles vão para a faculdade? Eles vão para a faculdade e experimentam uma liberdade que não os liberta de nada. Pelo contrário, eles experimentam uma liberdade que os deixa mais cativos ainda.
A faculdade tem sido o lugar onde os nossos jovens têm sido destruídos. A faculdade tem sido o lugar onde os nossos jovens têm sido corrompidos. A faculdade tem sido o lugar onde os nossos jovens perdem os seus princípios. Nabucodonosor queria tirar as referências que foram colocadas no coração de Daniel e de seus amigos. Mas o texto diz que Daniel decidiu firmemente não se contaminar. A estratégia de Nabucodonosor era que Daniel fosse alguém que pudesse voltar para Israel e contaminar todos os jovens. A ideia dele era estragar aqueles jovens, mas aqueles jovens decidiram não se contaminar. Eles pediram para comer legumes, para tomar água. Vamos aprender sim, mas nós não vamos corromper a nossa mente. A nossa mente está no Senhor. O tema do meu sermão foi um fruto poderoso em um contexto horroroso. O contexto era horroroso, mas o fruto desses jovens foi poderoso. Daniel resolveu não se contaminar, ele era influenciador. E influenciou Azarias, Ananias e Misael a não se contaminarem também. Esses jovens foram escolhidos pelo rei porque o rei achou eles os mais inteligentes, achou eles os mais sábios, os mais robustos, os melhores de todos. E esses jovens que deveriam estragar uma geração, sabe o que eles fizeram, queridos? Eles influenciaram não só a geração deles, mas eles influenciaram centenas de gerações que vieram após eles. Eles estão me influenciando, eles estão influenciando você hoje a dizer, independente do seu contexto, independente de onde você vive, de como você viva, se você quiser dar um fruto excelente para Deus, é só você decidir firmemente não se contaminar com as iguarias desse mundo. Então, querido, tenha fé, busque a palavra de Deus e tenha coragem para ser diferente no mundo mau. Tenha coragem para ser diferente no mundo corrompido. Não venda, não negocie, não adultere os seus valores. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Você que está me ouvindo agora, jovem, adulto, idoso. É sempre tempo de ser fiel ao Senhor e dar bons frutos em contextos muito difíceis. É isso que a igreja precisa ser, é isso que a igreja precisa fazer. Que Deus abençoe você. Tenha uma excelente semana. A graça e a paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.